Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, para você que está querendo comprar um imóvel, financiar ou está pensando em alugar, se você está passando por essa situação, eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive aí nesses longos anos, tá, com vocês e quem sabe ajudar aí de alguma forma, né, nessa tomada sua aí de decisão, porque é uma decisão bem complexa que a gente tem que pensar muito bem antes, né? Porque a gente está falando aí de anos e anos de dedicação da nossa vida, né? Então é muito importante aí a gente ter uma decisão mais assertiva, tá? Então eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês. E galera, hoje é Natal, tá? Eu não vou dar muita importância aqui para edição de vídeo, tá? A ideia é que vocês consigam, tá? Tirar aí suas dúvidas com relação ao que é melhor aí para vocês, tá bom? Então, desejar um Feliz Natal aí para todos vocês, tá? Eu vou improvisar aqui um suporte, tô organizando as coisas aqui, a gente vai pra praia, então tô preparando umas bebidinhas aqui pra gente levar, mas eu vou colocar um dispositivo aqui de fazer tipo um suporte aqui, eu vou largar meu celular aqui, tá? Espera aí que quase caiu. Aí, pronto. Então, pessoal, tá? Desculpe aí. Não vou me estender muito com relação à edição desse vídeo, mas galera, é o seguinte, ó, o que eu tenho de informação para passar para vocês sobre financiamento, tá, gente? Eu moro nessa casinha aqui que vocês podem ver nesse vídeo aqui, bem simples, tá? É uma casa pequena aí de 55 metros quadrados, tá? Essa casa, galera, eu comprei ela em 2012 praticamente aí, tá? Então, né, 12 anos aí atrás, mais ou menos aí, né? 2012, 2022, 10 anos, mais ou menos aí uns 12 anos atrás, tá? Essa casa, galera, eu comprei, eu fiz um financiamento pela Caixa, tá? Pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Dívida, como os muitos falam aí, né? E realmente é. É preocupante essa questão, tá? Porque é um financiamento que eu fiz, pessoal, aí para 360 meses, certo? Então é um financiamento aí de 30 anos, tá? E é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem para a gente não colocar os pés aí pelas mãos e a gente levar uma vida aí de dívidas, de conta e coisa que acaba nos prejudicando muito, tá? Então foi uma decisão que eu tomei lá em 2012 porque na época, pessoal, eu morava com o meu irmão, né? Eu não sou aqui de Campo Bom, né? Que é a cidade que eu moro hoje, tá? Campo Bom. Então, né, até para quem não sabia, né? Eu moro aqui na cidade de Campo Bom, sou natural de Porto Xavier, uma cidade aí bem no fundo aí no fundo da grota, né? Que nem muitos dizem. Então, sou aqui do sul, né? E essa casa eu comprei aqui porque eu vim lá de fora, né, do interior, morar com o meu irmão. E morei um ano, dois ali com ele, né? E chegou um momento que eu tive, né, que procurar um lugar, então, para mim morar. E foi quando eu tive, né, tive que tomar uma decisão. E agora, eu preciso sair da casa do meu irmão, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um imóvel, eu vou alugar? Eram muitas dúvidas que eu tive na época, né? E galera, eu vou confessar pra vocês assim que eu não tinha certeza, tá, do que eu estava fazendo na época, tá? Porque daquele período pra frente foi quando eu comecei a estudar mais sobre investimento, sobre educação financeira, tá? Então ali foi meio que pura sorte, tá? Porque eu não tinha o conhecimento e a experiência que eu tenho hoje sobre esse assunto, certo? Então naquela época, pessoal, o que eu fiz, tá? Procurei uma casa para comprar, porque eu fui atrás de aluguel e, gente, difícil, tá? Naquela época já tinha muito pouca opção de casas para alugar e eram casinhas assim caindo os pedaços, tá? E daí, bah, não compensava, eram casas assim muito ruins, condições precárias, né? E eu optei então por procurar, né, ver o que tinha de opção aí para mim comprar. Então eu acabei comprando essa casinha naquela época, tá? Foi um processo bem engessante ali, demorou quase um ano, né, para ser aprovado o financiamento, uma burocracia do cão, já estava quase desistindo de comprar. Então, se você quer financiar, você sabe, né, por um programa desse do governo,
que é uma burocracia tremenda, gente. Parece que não vai dar certo, é muita papelada que eles exigem, tá? Então, mas não desista que dá certo, tá? É engessado mesmo o processo, mas demora, mas acaba que um dia dando certo, tá? Então, só que é bem burocrático primeiro. Então, eu acabei comprando essa casa. Ok, pessoal? Ficou muito em conta, né, na época, essa casa, porque anos, né, atrás, aí 2012, para vocês terem uma ideia, essa casa eu tinha pago, né, tinha pago nada. O valor dessa casa, tá? O valor dessa casa, o financiamento dela era 70 mil reais. Se fosse comprada à vista, né, era 70 mil. Eu não vou abrir planilha aqui, pessoal, porque a ideia é ser uma conversa para vocês, tá? Porque eu tô aqui para tentar de alguma forma ajudar vocês, tá? E não tem por que eu estar mentindo, entendeu? Eu não ganho nada com isso. Então, não vou abrir planilha porque eu tenho esses números todos aí na cabeça, tá? Então, confie no que eu tô dizendo, tá? Que é um feedback aí bem verdadeiro e transparente para vocês, tá, pessoal? Então, o financiamento era no valor de 70 mil se fosse comprado à vista. Na época, eu tive que dar em torno ali de 14 mil reais de entrada, né? Que tem aquela questão do subsídio lá do governo. Então, eu dei 14 mil de entrada e mais uns 5 mil lá, 6 de papelada de, né, burocracia que tem, que a gente precisa pagar lá para liberar o financiamento e tudo mais. Então, gente, foi em torno lá de 20 mil reais que eu tive que dar de entrada. Foi esse o valor que eu dei na entrada do meu imóvel, tá? E daí eu tive que financiar, enfim, né? O valor que eu financiei efetivo da Caixa, tá? Com a Caixa, o meu financiamento foi de 56 mil reais, certo? 56 mil. Daí, pessoal, como é que ficou essas prestações? Porque na época eu me lembro, tá? Eu comprei essa casinha, ela é uma casinha pequena, ela é uma casinha germinada, tá? Eu comprei ela porque o valor, gente, né, do financiamento era 70 mil e como o valor do imóvel era baixo, certo? O valor do imóvel era baixo, ele me proporcionou um valor de prestação mensal mais baixa. Então, pelo menos isso na época, embora eu não tinha experiência, eu tive esse cuidado, certo? Que se você financia um imóvel com um valor, né, maior, a tua prestação mensal ela vai ter um custo mais alto. E eu não queria isso, porque quando a gente está entrando num compromisso, a gente tem uma preocupação muito grande, né? A gente quer certinho, né? Com a questão de pagar. A gente quer pagar, a gente faz o certo sempre, né? E a gente se preocupa em pagar e quitar a nossa dívida. Então, uma preocupação que eu tinha, né? Um cuidado que eu tive, foi com relação a ter uma parcela mensal, né? Que cabesse dentro do meu bolso. E eu me preocupava porque na época eu até trabalhava numa matrizaria, eu ganhava bem lá, sabe? Eu tinha um salário bom, não era o problema. Mas eu pensei assim, gente, talvez eu não fique aqui o resto da vida nessa matrizaria ganhando bem, eu era operador de CNC na época, né? Então lá eu ganhava bem, eu poderia tranquilo pagar lá 1.000, 1.500 reais na época lá de prestação. Mas eu sabia que aquela realidade ali, se eu fosse demitido e não conseguisse um emprego conforme aquele em outro local, eu não teria condições lá de pagar, né? Eu poderia me apertar. Então, o meu objetivo foi pegar uma parcela ali baixa e conseguir, né, pagar tranquilamente o meu financiamento caso eu tivesse que trocar de emprego e ganhar uma renda menor, certo? Então, beleza. A minha prestação, gente, ficou em torno lá de... Começou 550 reais, tá? Foi uma prestação que eu, né, ficou confortável para mim, que eu analisei e pensei, bom, qualquer emprego que eu vou pegar aqui, eu vou conseguir pagar essa prestação mensal, né? E como eu morava sozinho, até hoje eu moro sozinho ainda, né? Então era uma preocupação que eu tinha com relação a poder pagar o meu financiamento, certo? Beleza. Então, financiei esse imóvel e comecei com prestações, né? A tabela que eu assumi, isso é uma coisa muito importante que você que vai financiar, você precisa se ater à tabela do seu financiamento, se é a saque ou se é a price, tá, gente? Porque isso é uma coisa assim que tem uma diferença enorme, tá, com relação ao seu financiamento. Na tabela saque, que é a maioria dos financiamentos, é o que eu recomendo até inclusive para vocês, porque as parcelas elas são decrescentes, tá? Elas vão reduzindo um pouquinho cada mês. Isso ajuda bastante, querendo ou não, tá? É muito bom. E a Price, gente, ela é uma tabela que
Em algumas situações ela é melhor, mas geralmente o preço acaba subindo, tá? Então é uma tabela que eu assim não gosto muito, tá, de financiamento por essa tabela, porque as prestações elas não decaem e sempre elas vão se reajustando, tá? Então, sabendo, né, de uma coisa que pode aumentar a minha dívida, me preocupa muito, certo? Então, para mim que quero financiar e ter a certeza que eu vou pagar algum determinado financiamento, é muito mais interessante para mim saber que as minhas prestações vão reduzir mês a mês, né? Me dá uma segurança maior que eu vou conseguir pagar. Então, eu financei por essa tabela a saque, tá? Daí, quando eu financiei esse imóvel, tá? Foi lá em 2012 e eu fui pagando mês a mês, gente, mês a mês, tá? Sem procrastinar nenhum mês, sem fazer dívida, né, nenhuma, fui pagando. Hoje, gente, imagina, hoje 2012, né, para cá, 12 anos depois, bem dizer, agora final de ano já 2025, né, praticamente aí 13 anos, né? Galera, aqui é um insight que eu quero dar para vocês, tá? Que vocês estão me acompanhando até agora aqui nesse vídeo. Pensem o seguinte, gente, ó. Não é porque você comprou um imóvel que você financiou ele por 30 anos que vocês devem levar esse financiamento por 30 anos, tá? Você tem que fazer, gente, o máximo possível para você quitar esse financiamento antes do prazo, tá? E eu vou dizer para vocês, porque assim, ó, pensem comigo. De certa forma, eu procrastinei, tá? Porque a minha prestação, gente, começou em 550 e mesmo sendo a tabela saque, ela reduz, mas não é grande coisa, tá? Porque agora a minha prestação, por último, olha, 12 anos depois, né? A minha prestação estava ali em torno de R$ 490. 485 nessa média, ok? Então pensa, saque, ela reduz, mas gente, não reduz grande coisa. Então para todos esses anos aí, ela só reduziu esse valor. Muito pouca diferença, né? Mas pelo menos ela não está aumentando, ela não está corrigindo o valor, que é o que acontece com a tabela Price. Então, olhando por esse lado, só do fato de ela não aumentar, já é uma grande coisa, né? Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter, certo? Então, gente, o que que eu fiz, tá? Aqui eu digo que eu procrastinei porque é o seguinte, ó, eu tinha que ter, né, embora depois, poucos anos depois, já comecei a estudar educação financeira, o que que aconteceu? Esse financiamento, gente, assim, eu comecei, né, graças a Deus aí, ter uma remuneração melhor, né, a gente vai evoluindo na vida, a gente vai estudando, a gente vai se aprimorando, a gente consegue ter uma renda mensal um pouco melhor, né? Então, o que que eu procrastinei que eu digo é o seguinte, ó, tava muito cômodo, muito confortável aquele valor ali de financiamento para mim pagar por mês, né, R$ 490. Então, eu fui deixando aquilo de lado, sabe? Tipo assim, isso não é grande coisa, não impacta muito aí para mim. Eu vou manter essa dívida, que é uma dívida que não faz grande diferença aí no meu orçamento, né? Era isso que eu tentava colocar na minha cabeça, certo, gente? Então, esse é um grande erro, tá? Você achar que, embora o valor seja baixo, tá? Que eu sei que para muitos aí é uma quantia já difícil, né? De pagar mensalmente, né? Mas isso é uma quantidade que é muito baixa, porque se tu for financiar um imóvel hoje, gente do céu, tá um absurdo. Mas voltando aqui, né? Então, eu procrastinei, eu acabei levando esse financiamento por 12 anos, tá? E eu tinha condições de quitar esse financiamento em prazo menor. E eu não fiz. Isso é um grande erro que eu quero que vocês procuram não cometer, certo? Só um pouquinho que o meu computador aqui não está conectado aqui, vai desligar. Tá, então, tomem esse cuidado, tá? Vocês procuram, pessoal, quitar o mais rápido possível, porque é juro sobre juro que vocês vão pagando e é uma coisa, assim, assustadora, tá? Então, graças a Deus, gente, assim, ó, sim, eu quitei a minha casa, tá? Eu quitei ela mês passado, tá? Então, ela tá quitada. E o meu financiamento, que era de 30 anos, eu praticamente levei 13 anos para quitar, né? Então, teria mais lá 17 anos de conta para mim pagar mês a mês, 400 e poucos reais. Analisem isso, gente. Ó, o meu financiamento era 70 mil reais, né, do meu imóvel. Dei entrada, financei 56 mil pela Caixa e amortizando, gente, que foi a estratégia que eu recomendo para vocês,
tá? Vocês amortizem, vocês não pagam prestações, né, mês a mês. Tá, eu estou pagando a minha prestação, a minha até era débito automático. Vocês não fazem dessa forma de ir lá e pagar simplesmente 2, 3 parcelas mensais de forma normal, tá? Isso é o maior erro que vocês podem cometer para quitar um financiamento, entendeu? Porque vocês vão estar pagando todo o juro ali embutido. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar e amortizar, tá? Porque amortizando, vocês pegam de trás para frente essas prestações, onde a incidência dos juros, tá, é praticamente neutra, porque praticamente não tem juros. E com o valor, gente, é assustador, tá? Com o valor aí para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, eu me planejei, gente, 2 anos atrás, para quitar o meu financiamento até agora, para início de 2025. Então, eu me planejei. O saldo devedor, gente, olha só, em 12 anos eu pagando, que era 56 mil, o total da dívida, eu tava ainda, gente, com o saldo devedor ali em torno ali de 34 a 35 mil. Então, para pensar. Todo esse valor que você paga por mês num financiamento, gente, eu sei porque eu abri as minhas planilhas ali para olhar e foi quando eu tomei a decisão de, não, gente, eu vou quitar essa bagaça, porque isso aqui tá me dando um rombo, eu tô pagando juro sobre juro e, cara, eu vou rasgar muito dinheiro no final desse financiamento. Porque para vocês terem uma ideia, dos 400 e poucos reais que eu pagava mensalmente, 280, 290, gente, era só juros, tá? Somente cento e poucos reais, ali 110 reais dos 450 que eu pagava, era abatido do meu saldo devedor. Aí vocês param para analisar. Pô, em 12 anos o financiamento, que era 56 mil, né? Em 12 anos ele só reduziu lá em torno de uns 12, 13 mil reais, né? Um pouco mais aí, né? 38, 48, uns 17, 18 mil. Mas, pô, em 12 anos, né? Então, gente, é um absurdo. Então, procura quitar o seu financiamento, faça as amortizações, tá? Para ser uma metodologia eficiente, com o valor de 500 e poucos reais, 600, que foi, bem dizer, o que eu comecei, né? O meu financiamento, quando eu comecei a pagar, ele era em torno desse valor. Pasme, gente. Quando eu amortizava, ele abatia 2 a 3 prestações, tá? Então, esse é o poder, esse é o segredo da amortização, gente, tá? Com 500 e poucos, 600 reais, que eu pagaria uma prestação, na metodologia de amortização, ele me abatia em torno de 2, 3 prestações. Então, foi isso que eu fiz de 2 anos para cá. Eu me planejei, mês a mês, pagar minha prestação, mas também vir amortizando. E daí eu tive uma saída de um trabalho, né, que eu tive direito ali ao meu seguro, a meu fundo, né, eu usei esse fundo para abater a dívida, né, parte da dívida, e o restante, mês a mês ali, eu ia colocando ali 800 reais, 1.000 reais, para amortizar. Tu entra pelo aplicativo da Caixa, né, tu baixa o aplicativo da Caixa, ali tu tem de forma direta a opção, né, de amortização. Tu clica ali, tu diz quanto que tu pode, né, quanto que tu tem disponível para fazer a amortização. Aí tu pode escolher a opção prazo ou valor de prestação. É as duas opções que tem. Tu pode, né, colocar um valor ali, digamos, um exemplo ali, 1.000 reais que tu tenha para abater, o valor tanto faz, né, o que tu tem disponível por mês, e tu pode escolher se tu quer que reduza o valor do prazo ou se tu quer que reduza o valor da prestação. Como eu queria quitar o financiamento, né, então o objetivo era quitar a dívida. Então a opção que eu escolhi foi redução do prazo, né, e foi isso que eu fui fazendo. Então, a média que eu fiz ali foi 800 a 1.000 reais por mês que eu ia colocando ali de valor, certo? E isso aí ia reduzindo, gente, em torno de 3 a 4 prestações por mês. Eu olhava lá o saldo devedor, ele ia baixando, tá? De 3 em 3, 3, 4 prestações por mês, né? Imagina, gente, é um absurdo a quantidade que reduz, porque ele vem de trás para frente e a incidência de juro lá atrás, ela é quase zero. Porque o que faz a prestação nossa ser cara hoje é a questão do tempo, quão longo tu financiou. Então, todo esse juro está embutido em cima do tempo do teu financiamento. Então, tu amortizando, tu pega e começa a pagar de trás para frente.
E absurdamente, um valor aí que era no meu caso, de R$ 600, ele estava batendo em torno de 3 prestações, que se eu fosse pagar hoje, né, os meus 480, R$ 500 ali, ele ia me abater uma prestação. Assim, eu amortizando, pagando de trás para frente, o mesmo valor me abatia 3 prestações. Então, gente, é mágico, tá? Vocês fazem isso, por favor, porque no final das contas, gente, essa casa aqui, ó, trazendo para vocês os dados finais aqui, nessa casa, o valor que era R$ 70 mil, nesses 12 anos, 13 aí, o valor que essa casa me custou, gente, foi o valor eu somei tudo, calculei ali, ela me custou R$ 129 mil, ok? Então é uma casa de 54 metros quadrados e, gente, valeu muito a pena, mesmo eu ter demorado todo esse prazo, né, para quitar ela, poderia ter quitado muito antes, mas o valor que eu paguei no fim das contas por ela, né, ainda é um valor que, gente, está muito competitivo aqui, porque os imóveis aqui na minha cidade, aqui em Campo Bom, tá muito caro, né? Assim, acredito que na cidade de vocês aí também esteja muito caro, né? Porque tudo tá tão alto. Então, valeu muito a pena. E o que eu calculei também era quanto que eu levaria, né, de prejuízo se eu fosse pegar e manter o financiamento até o final. Eu fiz esses cálculos também. E, gente, o valor é o seguinte, ó, daria 3 imóveis, tá? 3 imóveis. Então, eu calculei ali, eu teria, né, assim eu paguei uma casa e meia, mais ou menos, né? Então, o financiamento, né, pagando até o final de 70, tá? Daria em torno de R$ 210 mil, tá? É o valor que iria, lá no final dos 30 anos, iria custar o imóvel, em torno de R$ 210 mil. Ou seja, 3 vezes o valor inicial do imóvel ali, que era 70 mil. Então, gente, isso é absurdamente alto. Imagine só 3 imóveis. Só que o detalhe que eu quero apresentar para vocês, pessoal, que é o cuidado extremo que vocês têm que ter, é que assim, ó, gente, isso é muito importante, tá? Isso aqui vai ferrar o financiamento de vocês e a vida financeira de vocês se vocês não se ater a isso. Olha só, no meu caso, que eu financiei, né, um imóvel de 70 mil reais, no final do prazo eu pagaria 3 imóveis, ok? Por que eu digo no meu caso? Quando eu financiei lá atrás o meu imóvel, gente, é isso que vocês têm que cuidar. Eu financiei, se você jogar no Google, eu até tô aqui, ó, né? Vocês podem conferir depois ali. Joguem no Google ali, ó, taxa Selic 2012. Gente, ó, a taxa da Selic em 2012 era 8,5. Então, a minha taxa de juro do meu financiamento, ela era um pouco inferior à taxa da Selic, tá? Ela ficou em torno ali de 7,76. Eu sei porque eu lembro de cabeça, tá? Então, imagina, com uma Selic, uma taxa de juros do país em 8,5, meu financiamento ficou, a taxa lá de juros, né, contratada, ficou em torno ali de 7,70, 7,80, nessa média, tá? E eu paguei 3 imóveis, né? Eu pagaria, enfim, né? No final de tudo, eu pagaria 3 imóveis quando foi financiado com uma taxa de juros a 8,5, ok? Imagina a gente hoje, quem está comprando o imóvel hoje, tá? Que a gente está com a taxa de juros, até abrir aqui, ó, de 12,25, tá? Gente, isso é absurdo. Se você financiar hoje um imóvel com uma taxa de juros de 12, cara, tua taxa contratada do teu financiamento lá, sem dúvida, vai ser na casa de 11 e pouco por cento. Então, se eu iria pagar no final do meu financiamento 3 casas, né, se eu mantesse, você vai tranquilamente pagar aqui, ó, no seu financiamento hoje 4, 5 casas, tá? Então, isso é assustador. Muito cuidado na hora de você financiar um imóvel. Procure financiar quando a taxa de juros ela está baixa. Então, isso é o cuidado extremo que vocês têm que ter. Taxa de juro baixa para você financiar o seu imóvel. E financiou seu imóvel, procure já ter condições ali de ir amortizando essas prestações
para você quitar o seu financiamento o mais rápido possível, tá? Isso é crucial, pessoal, tá? E se vocês quiserem saber mais, né, gostarem desse conteúdo, dessa percepção que eu trouxe para vocês aqui hoje, eu fui atrás, dias atrás, para financiar uma casa hoje, que é inclusive uma casa que tem aqui no meu bairro. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, dessa nova metodologia que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, comentem, gente, deixem aí o feedback nos comentários, tá? Isso é muito importante, porque sendo bem transparente para vocês, eu até estava dando um tempo para esse canal ali, porque eu vi que não tá dando um desempenho legal, então eu estava meio até deixando de lado, querendo parar de postar vídeo. Então, quando vocês comentam, quando vocês curtem o conteúdo, pessoal, o YouTube vê que aquele conteúdo é relevante e ele acaba compartilhando e divulgando para mais pessoas. Então, se vocês gostam, comentem aí. Se vocês têm alguma dúvida, querem que eu apresente os números ali para vocês, eu posso trazer também. Porque, cara, é muita gente querendo financiar imóvel e eu vejo o pessoal cometendo os mesmos erros, tá? Então, é bom a gente pegar a experiência de quem já teve esse tipo de financiamento para a gente se inspirar e poder fazer a coisa do jeito certo. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, comentem que eu posso trazer, se vocês quiserem também saber, uma situação de financiamento de um imóvel agora, nessa situação de taxa de juro alta. Eu tenho essa simulação completa que eu fiz, porque eu estava muito bem, né, muito interessado, gente, em pegar e comprar uma casa nova, porque essa casa aqui, ela é uma casinha germinada, até posso mostrar mais detalhes se vocês quiserem. Então ela é uma casinha germinada, ela é uma casa pequena, os vizinhos têm muito cachorro, isso irrita, não param de latir, é um inferno, tá? Então não tô me preocupando muito com edição de vídeo, tá? Tô sendo bem transparente aqui com vocês. Então eu tava de saco cheio, eu pensei, eu vou comprar uma casa no outro lugar aqui, mas no meu mesmo bairro, que é um lugar bom, mas eu vou ver como é que tá as condições para financiar esse imóvel. E, gente, apavorante o quão caro ficaria. Então, se você quer saber mais sobre essa situação, esse vídeo já está extremamente longo, tá? Então, comentem aí que eu posso apresentar para vocês essa situação desse novo financiamento de uma casa agora com as taxas de juros atuais, tá? E aí eu apresento para vocês, porque isso é crucial. Vocês tomem cuidado quando vocês forem financiar um imóvel. Isso, gente, isso ferra a vida financeira de vocês. Então, eu como, né, investidor que sou hoje, ao invés de eu comprar outra casa, né, e tá morando num lugar melhor, que é o que a maioria das pessoas fazem quando elas têm problema na sua casa, eu não aguento mais esse lugar, eu vou trocar, vou sair daqui. E aí o que ela faz? Dívida, dívida, dívida. E aí é dívida pro resto da vida, nunca para, nunca curte a vida, porque tá sempre pagando conta. Então o que eu fiz? Eu segurei o freio de mão, pensei, não, quer saber, eu vou aguentar mais um tempo, eu vou pegar, não vou me meter numa dívida louca dessas aqui e vou quitar minha casinha agora e vou ficar tranquilo aqui. E pro futuro, quem sabe, né, eu pego e me mudo. Mas isso é projeto pro futuro. Agora eu me preocupei com quitar minha casa, certo? Então, quitei minha casa agora, tá? Então, mais uma dica antes de encerrar o vídeo, pessoal. Você quitou sua casa, tá? Obrigatoriamente, gente, você faça isso. Terminou de quitar sua casa, você tem que ir até o banco, vai até a Caixa Econômica Federal e solicita o termo de quitação do seu imóvel, tá? Você tem que pedir isso aí, porque senão a casa não é tua, tá? Você pode ter pagado toda ela. Se você não tem o termo de quitação, né, tem que pegar isso aí, levar em cartório, registrar no cartório da sua cidade. Pós, né, registro de cartório, né, você pega esse termo de quitação na Caixa, registra ele no cartório da sua cidade, você tem que levar no registro de imóveis, onde eles vão te passar depois a escritura certinha, a matrícula, tá, do seu imóvel, fica registrado no registro de imóveis que esse imóvel é teu agora. Então eles atualizam a matrícula e te entregam uma cópia. Então, sem esse termo de quitação, pessoal, o imóvel não é teu. O banco ainda pode pegar e tirar de você esse imóvel. Então faça isso, quitou, terminou de pagar, vai até o banco e solicita o termo de quitação, certo? Então o vídeo era esse, pessoal. Caso gostarem da didática, comentem e tudo mais, porque eu tô sendo o mais transparente possível e a ideia desse vídeo é realmente ajudar você aí que tá pensando em financiar um imóvel. Tá bom, gente? Por favor, deixem nos comentários aí um feedback aí se vocês gostaram, se querem mais vídeos nesse formato, que eu posso estar auxiliando vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem também de investimento, comentem aí que eu auxilio vocês aí, tá? Beleza? Então, galera, o vídeo é esse, eu vou aí
curtir o Natal agora com a família aí, tá? Valeu!